Olá, meus amigos. Hoje eu estou aqui para gravar mais um podcast, depois de um tempo, né, sumido. No meu Instagram eu vou contar aí para vocês o que aconteceu, o que fez com que eu ficasse sem gravar. Mas, por hora, vamos para o tema do podcast de hoje. Hoje eu irei conversar com vocês sobre meritocracia dentro do mundo corporativo, dentro das empresas, né, dentro dos locais de trabalho. Eu rodei em muitas áreas, né, como CLT. De forma formalizada, foram em 2 empresas, mas eu rodei como vendedor, trabalhei como freelancer em uma outra indústria, né? E eu percebi como funcionava o mercado, né, corporativista, o mundo corporativo. Ou seja, a forma como a meritocracia é falada e a forma como ela funciona na prática foi o que eu observei, né? Eu vi as diferenças, né? Analisei como funcionava e durante os anos eu fui desenvolvendo essa visão e eu gostaria de compartilhar aqui com vocês, tá? Então vamos lá. Bom, quando eu comecei a trabalhar como CLT, né, a primeira vez que assinaram minha carteira, eu já tinha uma ideia pré-concebida, mas ali foi onde começou a se confirmar de fato a minha visão. E que visão é essa? Quando surgiu uma oportunidade assim, entre aspas, né, que era de certa forma, liderar. O cara pegava mais responsabilidade, pegava mais trabalho, e o salário continuava a mesma coisa. Ele só recebia uma classificação ali na carteira de trabalho, né? Como se ele tivesse sido promovido. Mas o salário não mudava nada. Isso no primeiro emprego como CLT. Eu me lembro que quando surgiu vaga para essa área, os caras eles se candidataram para essa vaga. Não só para essa vaga, mas para qualidade também. Lá tinha muita vaga para qualidade também. Tava esquecendo desse ponto. Então, surgiram vagas para qualidade, vagas para ser esse líder secundário, né? Eu vou chamar de líder secundário. Eu não vou falar o nome da profissão, como era chamado lá, porque senão pode ficar muito na cara, né? Porque era um termo utilizado por poucas empresas. Enfim, aí surgiram vagas para esses respectivos cargos. Para qualidade ainda tinha um aumento salarial, né? E o que eles exigiam para a vaga de líder secundário? Nada, só o ensino médio completo, na verdade, né? E o cara trabalhava mais, porque ele segurava a responsabilidade, é como se ele fosse, de fato, líder. Só que, na verdade, ele ainda trabalhava mais do que o líder. E tinha, para qualidade, que era exigido, né, curso técnico. Aí o curso técnico era de qualquer área, não precisava ser especificamente de qualidade. Podia ser de mecânica, né, manutenção, podia ser de qualquer outra coisa, né, administração e etc. E por aí vai. Enfim. E eu me lembro que tinha um cara lá, eu não gostava desse cara, porque quando eu cheguei lá ele não gostou de mim, e aí ele começou com uns debochezinhos, com umas gracinhas lá, então eu não gostava desse cara. Mas era inegável que ele era extremamente esforçado, era um profissional extremamente capaz, e que ele merecia uma oportunidade, que ele merecia uma promoção, né? E aí eu me lembro que quando surgiu a vaga para qualidade, ele se inscreveu. Ele estava fazendo curso técnico. Lá não exigia necessariamente que a pessoa fosse formada. Se a pessoa estivesse cursando, né, ela já era apta a concorrer à vaga e conseguir a vaga. E eu me lembro que ele se inscreveu, né, lá para a vaga e ele não recebeu a oportunidade. E de longe, repito, ele era a pessoa mais capaz. Ele era a pessoa que mais merecia esta oportunidade, né? E era unânime. Essa visão era unânime. Mas o que aconteceu foi que um cara que tinha acabado de chegar lá na empresa, que era um cara razoável de trabalho, né? Aí vão ter pessoas que vão falar, não, mas ele chegou, fez networking, se comunicou com a chefia, declarou que ele tinha vontade, etc. Por incrível que pareça, não. Ele era bem reservado também, esse cara. Ele era um cara ruim de serviço, né? Assim, era razoável, mas era mais pra menos do que pra mais. Eu tenho que ser sincero, né? Eu tenho que ser honesto. E esse cara, ele tinha os pais com uma condição boa, então talvez isso interferiu, né? Porque na época se comentava muito isso e chegou no ouvido da chefia. E a gente sabe que muitas vezes na vida nós valemos aquilo que nós temos, né? Enfim. Então, esse cara pegou a oportunidade, na época todo mundo pensou, nossa, que falta de respeito, né? Fazer isso com o fulano, porque ele é um cara extremamente capaz e etc, né? Só que depois eu vou entrar na análise, né? Mas vamos prosseguir. Aí depois surgiu essa vaga para segundo líder. Ele se candidatou, né? E todo mundo pensou que a vaga seria dele. E na verdade não foi.
Não foi. Na verdade, ele conseguiu, ele perdeu a vaga, né, para um cara que trabalhava lá, que na verdade esse não era nem razoável, esse era ruim de serviço mesmo, ele era completamente atrapalhado, né, ele era totalmente confuso ali no que tinha que fazer, cometia muitos erros e ele virou o segundo líder do local, né, do nosso local lá, da nossa área de trabalho na época. E aí eu percebi, ali eu tive um despertar mesmo, não vou mentir pra vocês, eu pensei, nossa, naquela época, gente, isso eu tô falando de 2019, não tinha as análises, as visões que hoje é compartilhada no YouTube, na internet, ou se tinha, eu não acompanhava, na verdade eu nem conhecia. Então, eu não tirei minhas conclusões vendo opiniões de terceiros, na verdade ali eu tirei minhas conclusões vendo os fatos acontecerem na minha frente. E prosseguindo, né? Quando eu vi isso acontecer, eu pensei, nossa, tem algo de errado, as pessoas elas não são recompensadas por meritocracia, por serem comunicativas, né? Porque esse outro cara que era o mais capaz, ele era um bom comunicador, falando assim de uma maneira geral, né? Porque ele tinha alguns problemas, igual eu disse, ele implicou comigo sem nenhuma razão, sem nenhum motivo, né? Mas é lógico que eu não deixaria de colaborar com ele de forma nenhuma, tanto que depois eu colaborei, vocês vão entender melhor. E aí eu me lembro que eu pensei isso, quando aconteceu esse fato, eu pensei, caramba, as pessoas elas não recebem oportunidade por mérito, né? Elas recebem, eu não sei por quê. Eu juro pra vocês que eu fiquei pensando por dias, tentando refletir, entendeu? Não só eu, como meus colegas de trabalho. Tinham com exceção de um colega lá, que ele tinha passado por várias empresas, e aí eu me lembro que ele virou pra mim e disse assim, cara, não perde seu tempo tentando entender. Até hoje eu não compreendi. Você não vai entender muito bem como funciona o mundo de empresa, né? Ele falou dessa forma. E eu já vi muitas situações inusitadas, certo? Prosseguindo. Aí eu me lembro que esse cara que pegou a oportunidade como segundo líder, ele saiu da empresa, porque ele recebeu uma proposta melhor, ou seja, ele ainda recebeu uma proposta melhor. Porque aquela vaga que a empresa deu para ele abriu portas, ou seja, a empresa abriu portas ainda por cima, né, uma oportunidade para um cara extremamente limitado, né? Isso explica não só o que acontece no mundo corporativo e etc, mas isso explica muito sobre a cultura do nosso país e por que algumas coisas no Brasil são atrasadas. Porque realmente é muito difícil você ver o Brasil recompensar mérito, quem realmente sabe, quem realmente conhece, quem realmente entrega resultado. Mas enfim, vamos prosseguir. Também existem coisas maravilhosas no nosso país. Continuando, aí eu me lembro que ele saiu, né, que ele recebeu uma proposta melhor, e aí sim eles deram oportunidade para esse cara que merecia desde o início. Só que esse cara que merecia desde o início, ele ficou uns 3 ou 4 meses só naquela vaga, porque a empresa já estava para fechar, ou seja, além dele não ter recebido a oportunidade quando ele merecia, né, quando era útil, quando era algo interessante, né, quando era algo, como eu posso dizer, contributivo para a vida dele, para a carreira dele, quer dizer, na visão dele, né, para mim realmente é algo imbecil você pegar algo que você vai continuar ganhando a mesma coisa, né, para mim é algo extremamente estúpido, mas o sistema sempre acha os seus escravos, né, voluntários. Eu sou escravo também, mas não é voluntário, né? Infelizmente eu sou obrigado a ser. Mas sempre acha os voluntariados, né? Enfim, prosseguindo. Aí, nessa questão que ele recebeu 4, 5 meses ali, 3, 4 meses de oportunidade, é porque a empresa já estava para fechar, ou seja, e porque o outro cara saiu, ou seja, ele ficou com o resto, né? Ele ficou com o resto. E ainda é bem possível que eles tenham cogitado de colocar outra pessoa no lugar dele. Aí só para desencargo de consciência colocaram ele, que realmente todo mundo já tinha ali quase uma certeza absoluta, era 99% certo que a empresa fecharia a planta aqui na minha cidade, porque tinha perdido o contrato, aconteceu umas questões lá que já indicavam que a empresa ia fechar a planta aqui na minha cidade, né? Enfim, então ele ficou com o prêmio de consolação, ele ficou com o resto, tá? E aí, eu me lembro que depois dessa empresa, eu entrei para uma outra empresa, né? Depois de fechar, eu saí e fui para outra empresa. Na outra empresa, né? Eu ainda tinha um pingo de esperança. Foi onde eu fui muito feito de imbecil, né? Que fizeram muita hora com a minha cara, porque eu ainda tinha um pingo de esperança. Eu já deveria ter percebido que aquilo era cultural do nosso país, que aquilo era realmente o que acontecia. Infelizmente, as coisas deveriam ser levadas de outra maneira, mas eu não percebi na totalidade, então fui feito de bobo, né? E aí eu vou explicar para vocês o porquê que eu fui feito de bobo. Quando eu entrei na outra empresa,
Quando eu entrei na outra empresa, né, eles me disseram assim que não chegava sentando na janela, que tinha que estudar e tinha que se capacitar. E quem se esforçasse e estudasse, né, ou seja, entregasse resultado, cumprisse com o horário, não faltasse, fizesse um bom trabalho e se capacitasse tecnicamente, quem fizesse isso iria receber oportunidade, ou aumento, ou promoção, né, ou trabalhar em uma área melhor e por aí vai. Eu e outros colegas que seguiram à risca, na verdade nós entregamos mais do que eles disseram que deveria ser entregue, nós não recebemos nada. Nós não recebemos nada. Já aqueles que não entregavam nem um terço do que supostamente era exigido, tinha aumento, tinha oportunidade, tinha promoção e etc, tá? Então, eu trago este podcast aqui para vocês, né, para poder explicar para vocês que estão entrando no mercado de trabalho agora que é necessário fazer um bom trabalho, é necessário entregar aquilo que é solicitado, mas se matar, né, digamos assim, de trabalhar, se esforçar muito mais do que aquilo que é solicitado. Quando você faz isso, tem que ter uma razão. Você tem que ver se realmente vai valer a pena, se realmente vai ser proporcional, ou se vai chegar pelo menos perto da proporcionalidade daquilo que você está fazendo, as oportunidades, né? Seja aumento, seja promoção e etc. Se isso, essa bonificação vai ser realmente uma recompensa, né? Ou um prêmio de consolação. É necessário fazer o trabalho, é necessário fazer bem feito, né? Até porque muitas vezes quando não se faz bem feito, quando não se faz o trabalho, se sobrecarrega os colegas, né? Então, essa parte é necessária, mas é bom analisar se aquele ambiente realmente recompensa, porque muitas vezes não é recompensada a meritocracia. Este é um fato, tá? A meritocracia, ela não é recompensada. Então, não vão de braçada, né? Não vão naquela ilusão, vocês que estão entrando, ou vocês que ainda não perceberam como funciona, né? Porque vocês vão se decepcionar muitas vezes, podem se decepcionar, né? Vai ter um ressentimento, o ressentimento é o pior sentimento que existe. Eu falo porque é algo que eu ainda carrego, né? Eu não acho menos nobre eu revelar isso, né? Não porque eu estou revelando isso que eu estou sendo inferior, não, de forma nenhuma, entendeu? Então eu posso falar pra vocês que o ressentimento é terrível, é algo que eu estou lidando até hoje pelas circunstâncias e pelo que aconteceu, tá? Então vocês irão, é bom analisar, é bom olhar, porque vocês podem se sentir usados e depois vocês podem perceber que muito do esforço que vocês fizeram não foi recompensado e aí vem aquela decepção, tá? É importante observar se aquele ambiente é um ambiente meritocrático. Se não for, infelizmente, é necessário ver o que pode ser feito. Uma mudança, ou então empreender por fora, ou então fazer um trabalho por fora e entregar apenas o necessário no local de trabalho, tá? Sempre que a gente entra, a empresa, quase sempre a empresa costuma pregar que se você seguir tal roteiro, você será recompensado da melhor maneira. Só que você segue e muitas vezes você percebe que não é. Então você tem que observar. A observação, ela se faz extremamente importante, crucial, tá? Eu resolvi gravar este podcast para vocês para poder lhes alertar, tá? Ninguém me alertou, foi algo que eu senti falta, né? Depois, quando eu percebi como funcionava, eu queria que alguém tivesse me falado. Eu demorei tempo para perceber, né? E, como eu disse, quando você percebe, você fica com ressentimento. Então, novamente, observação, ver se o ambiente é de fato meritocrático, se não, entregue o que é necessário, sem aceitar sobrecarga e realoque sua carreira, o local em que você trabalha, mude ou faça algo por fora, tá? Então é isso. Muito obrigado para quem ouviu este podcast até aqui. Eu espero que tenha sido relevante para vocês e até a próxima.